Boa noite, domingão. Bora fazendo aqui o treino do dia. Hoje só um cardio, meia horinha na bicicleta, de leve. Ontem foi cansativo, sabadão, treinei pesado ontem à noite. Hoje domingo foi muito trabalho, igreja, e agora sobrou um tempo. Estamos aí, hoje 11º dia do ano, dia 11. O objetivo é treinar todos os anos. Lembrando que eu estou na dieta da selva. Hoje eu também acordei com mais 1 quilo a menos, então agora já são 6 quilos em 11 dias. Chegamos a 106. Estamos na contagem regressiva para o 100. Esse era um número que para mim seria impossível. Eu jamais imaginava que eu poderia voltar a pesar menos de 100 quilos na minha vida. Para quem já pesou 130 quilos, e hoje estou com 106, a 6 quilos de chegar a menos de 100. Então, para mim isso era impossível. Mas Deus ele me deu um ânimo novo, renovou minhas forças e eu consegui. Graças a Deus, a minha família, minha esposa principalmente me ajudou muito. Eu consegui reativar esse modo hoje. Eu estou na dieta da selva, que para mim é a melhor coisa que aconteceu nesses dias aí. Foi eu ter descoberto a dieta da selva, eu ter conhecido a dieta e ter me tornado muito forte, com muita disposição. A dieta da selva consiste em apenas comer proteínas com gordura, frutas e zero carboidrato. O único carboidrato que eu tenho consumido é o carboidrato natural de mandioca e batata, mais nada. Então esse ano ainda são 11 dias sem açúcar, zero de açúcar, sem doce, sem bolos, sem café com açúcar, que eu era viciado, sem refrigerante. E estou me sentindo muito bem, cada dia melhor. Hoje no 11º dia, hoje eu me alimentei pelas 3 horas da tarde, fiz uma super refeição. Agora são 11 horas da noite, eu não tenho fome alguma, eu estou satisfeito, não tenho vontade de comer nenhuma. Essa hora aqui era a hora que eu começava a morder parede em qualquer outro tipo de dieta. Eu passava muita dificuldade nesse horário, porque eu tinha muita fome. Eu era acostumado, isso morando aqui no Espírito Santo, trabalhando na churrascaria, eu era acostumado a levantar pela manhã, já tomar aquele cafezão, né? Geralmente o meu café aqui era pão com ovos, bolo quando tinha, né? Então, pão todos os dias. 6 horas da manhã o café, aí depois eu ficava até 10 horas dando uma beliscada no trabalho e tomando café com açúcar, 3, 4 café com açúcar. 10 horas eu almoçava, mais ou menos umas 400 gramas de comida, e depois eu ficava das 10 até as 2h30 beliscando também. E ali se iam 300, 400 gramas de carne, e aquelas horas que eu ficava ali na churrasqueira beliscando. 2h30 eu almoçava de novo, aí era um pratão considerável. Esse último ano, quando eu já estava eu tinha mudado bastante a minha alimentação, eu comia coisas mais light, como saladas, legumes, carnes. Aí eu almoçava 2h30, vinha para casa, quando chegava em casa sempre dava uma beliscadinha na panela. Depois 5h30, 6 horas eu voltava para o trabalho, comia de novo, beliscava durante a noite. Chegava em casa, lá por 10h30, 11 horas e beliscava de novo. Sempre o dia inteiro comendo. Com a dieta da selva eu faço uma refeição ao dia, que são as 3, estou fazendo agora às 3 horas da tarde, uma super refeição, como carne com gordura, frutas, um carboidrato de batata doce ou mandioca, e bastante fruta, bastante carne, muita proteína, ovos. Aí eu fico
de 3 até 4 horas, que nem agora já foi quase 6 horas que eu me alimentei. Eu não tenho fome alguma, eu vou dormir sem fome, eu vou dormir satisfeito, sem vontade de comer nada, principalmente doces, porque quando eu saía do trabalho 10 horas eu sempre passava a mão em 1 ou 2 chocolates, uma Coca Zero e vinha comendo pelo caminho. Amanhã eu vou acordar pela manhã, volta de 5, vou tomar minha água com sal, ler a palavra. E também não tenho fome nesse horário. Vai me dar um pouco de fome lá mais ou menos umas 9 horas da manhã. Detalhe, eu era viciado em café com açúcar. Se eu não tomasse café pela manhã, a minha vida inteira, eu tinha uma dor de cabeça terrível. O dia que eu não tomava café com açúcar cedo, eu passava, me dava uma dor de cabeça terrível. Eu tinha uma enxaqueca horrível que me atacava direto. Durante esses 11 dias, eu não tive nada de dor de cabeça. Eu não tive sequer o começo da enxaqueca, nenhum sintoma. Então, a dor de cabeça ela vinha, era do carboidrato, era do açúcar, era do tanto que eu comia e não via. Muitas vezes eu comia sem ver. Não estava nem com fome e estava comendo. Então hoje com essa refeição, basicamente 9 horas da manhã eu vou sentir um pouco de fome, mas é uma fome totalmente controlável. Não é aquele negócio de que você tem que comer, vai roer, ou você está passando mal, porque não, em momento algum eu tenho picos de energia baixa. Em momento algum eu sinto fraqueza no meu dia com a dieta da selva. Então 10 horas, que é a hora que eu vou ter o pico de trabalho mais forte, das 10 às 2, né? Eu trabalho na churrascaria. Então das 10 às 2 eu vou ter um pico. Eu vou lá e tomo um café com manteiga. Isso me dá um gás, isso me dá uma energia. Então a partir daquele momento que eu tomo aquele café, me dá um ânimo, um gás. E aí aquela fome que eu tava já não sinto mais, sinto ela bem mais leve. A hora que eu chego lá por 1 hora, faltando 2 horas para comer, a minha fome se vai. Porque aí o corpo já não, ele já está há 20, 21 horas sem comer, 22 horas sem comer. O organismo ele começa a queimar aquela gordura localizada. Então a hora que eu sento para comer 3 horas da tarde, ou 2h30 geralmente, eu não tenho fome, eu estou sem fome. A minha apetite vai abrindo conforme eu vou colocando o alimento na boca. Mas com certeza, se eu quisesse tocar mais 5, 6 horas ou dobrar mais um dia, eu não vou sentir. Eu não vou sentir aquele desespero, aquela fome, aquela dor de cabeça que outrora eu senti. Então, basicamente é isso. Dieta da selva, 1 vez ao dia, uma super refeição e depois você fica tranquilo. Não tem aquela preocupação com ficar comendo, com horários, com quantidade. Então é literalmente uma dieta que pelo menos 1 vez por dia faz um gordo feliz e emagrece. Porque até hoje são 11 dias, só teve um dia que eu acordei no mesmo peso. Só um dia desses 11. Então em 10 dias eu sempre acordei com 300, 400 gramas a menos. Ou às vezes até mais. Então um dia. Por isso é importante a noite de sono. Teve um dia que eu não consegui dormir à noite. Esse um dia eu não tive perda de peso de um dia para o outro. Eu acordei no mesmo peso que eu fui dormir. Então a dieta da selva é vida. Pelo menos até agora só tenho a agradecer a Deus, agradecer os mentores, principalmente o Roberto Brandini, que é o primeiro cara que eu vi e foi aonde eu descobri e tem me feito muito feliz, tem me dado muita disposição. Eu sempre fui um cara muito estourado, principalmente na minha casa, com meus filhos, com minha esposa. Aquele cara tipo assim, explosivo. Nesses 10 dias, apenas um dia, eu perdi o meu controle. Apenas um dia. Eu tenho mantido meu controle, tenho mantido uma paciência. Minha esposa mesmo esses dias me mandou uma mensagem, falou que eu estava maravilhoso, que eu estava muito bem, porque perguntei para ela, me dê detalhes. E ela me deu detalhes, você está calmo, está ansioso, prestativo, coisa que antes eu não era. Então, só agradecer a Deus, primeiramente a Deus, porque Ele tem proporcionado isso na minha vida, tem me dado esse ânimo, essa força, e Deus é a base de tudo. Por isso que eu decidi durante esse ano, e primeiramente buscar a Deus.
ter uma ouvida no altar do Senhor, porque o resto é consequência. O Senhor ele vai acrescentando tudo aquilo que a gente precisa. Então vamos para cima, somos selva até o fim. Estou estudando muito, estou me analisando muito, estou testando várias formas em mim e até agora só tenho a agradecer porque tem sido muito bom. Não só a perda de peso, mas a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, isso é o mais importante. O foco, a força e a energia, isso é o mais importante. Eu tenho tido uma energia que eu nunca tive antes. Eu chegava no meu trabalho 3 horas da tarde e eu só pensava em dormir. Eu tinha que dormir. Hoje eu chego e o meu pensamento não é dormir. Com certeza eu deito, mas às vezes eu não consigo nem dormir, porque o meu corpo ele pede um movimento. Agora são 9 horas da noite, eu trabalhei das 7 às 3, no domingo é pesado, é puxado, na churrasqueira, não para 1 minuto, é das 7 às 3 sem parar. E cheguei em casa, dei uma descansada, depois fui para a igreja e agora estou aqui, firme e forte, com energia de sobra. Valeu, esse é um vídeo um pouco mais longo, é um testemunho, um desabafo, é de alguém que lutou a vida inteira contra a obesidade e nunca conseguiu vencer e hoje está vencendo, hoje está conseguindo mudar o quadro. Como eu disse, eu jamais imaginava na minha vida, não acreditava que eu poderia voltar a pesar abaixo de 100 quilos e hoje esse número está se tornando cada vez mais realidade, cada vez mais perto. Valeu, tamo junto. Vamos pra cima!